os campos, uma parte relevante do planeta, que gerou o desenvolvimento da agricultura. Um boom na humanidade. Boom na humanidade através do desenvolvimento da agricultura. Essa é uma das hipóteses. Tá? Você tem, por exemplo, um templo de 12 mil anos atrás, numa área que hoje em dia é a Turquia, que sugere que eventualmente foi a própria religião que produziu isso. Mas não importa, porque essa é uma evidência menor. Que a própria foi a religião que gerou a sedentarização humana e não a agricultura. Mas sério? Mas interessante. Esquece, é super, mas deixa pra lá. Porque é uma evidência frente a 200 mil. Tá claro. Eu sigo aqui com o Igor. Então, o que acontece? Naquele momento, você tem com a agricultura um problema endêmico muito sério, que é o problema dos free riders. Ou, em outras palavras, das pessoas que não estão envolvidas na atividade produtiva, que até aquele momento não existia dessa maneira, porque afinal de contas a gente era caçador-coletor, e elas querem se beneficiar disso. Então, ou seja, a propriedade gera uma lógica, né? E não quer dizer que a propriedade é ruim, pelo amor de Deus. Isso é um salto tecnológico absurdo, fundamental para a humanidade. É intrinsecamente aquilo que a gente é, não é nem que é bom que é ruim, é o que a gente é. Não tem discurso ideológico algum aqui. A questão é que isso é gerado. As religiões que têm uma hierarquia, elas não necessariamente surgem mas elas refletem o surgimento de diversas hierarquias nos primeiros momentos, nos primórdios do desenvolvimento da agricultura. E aí a gente pensa, então quer dizer que assim, aí surgem os grandes deuses, né? Então, por exemplo, a origem dos deuses, do tipo deuses cristãos, né? O deus cristão, etc e tal, tá nisso. Não. Saiu um paper ano passado na Nature, um paper que eu considero muito importante, um dos mais importantes na história dos estudos sobre religião, que mostra que os deuses das religiões abraâmicas surgiram em sociedades com mais de 1 milhão de pessoas. Você sabe o que é isso na antiguidade? 1 milhão de pessoas. Ou seja, na verdade, durante milênios, a gente teve uma estrutura de deuses hierárquicos, mas a gente não tinha os deuses únicos das religiões abraâmicas, com toda a sua estrutura discursiva, com os seus livros, as suas bases de conhecimento e de práticas. Então, isso para mim me faz pensar duas coisas. Primeiro, existe uma independência na nossa história evolucionária e cultural entre o sentimento espiritual e as representações mais cognitivas do que é religioso. E elas estão separadas por milhares de anos. E quando a gente vai para os deuses abraâmicos, então, aí o espaço é muito mais brutal. Tem um monte de religião antes de chegar nisso. Então, essa é a conclusão que eu acho que assim, a gente tem que sempre considerar. Então, são duas coisas. Não é um eixo da religião, a pessoa mais religiosa, menos religiosa. Não, são dois eixos religiosos. Dois. Um é esse, o outro é esse. Claro, claro. Então, primeiro, essa coisa. A segunda coisa é que todo o processamento cognitivo, as narrativas religiosas, aí a gente pode entrar no assunto que é uma das coisas mais fantásticas que eu descobri nos últimos tempos aí, que eu conheci. Mas é o seguinte, eu vou só dar uma pista sobre ela. Tem muito a ver com isso que você descreveu. Eu também dei uma roubadinha no jogo, que eu fingi assim, que eu estava achando aquilo incrível. Você falou assim, poxa, não, aí eu treino eu mesmo. Na verdade, boa parte das práticas religiosas tem como finalidade, não intencional, não é uma coisa por querer, mas elas evoluem para ser como elas são, porque elas funcionam como treinamentos cognitivos eficientes para fixação da representação cognitiva daquilo que acompanha essa outra esfera que é muito mais sensorial, entendeu? E aí depois a gente pode falar desse outro fenômeno que é um negócio maluco que eu descobri por aí, que está na minha coluna. Eu chamei de a coisa mais louca de toda a internet. Internet. O que é? Fala pra mim, pelo amor de Deus. Não, você tem que ler, acessa lá no UOL e lê minha coluna. A tua coluna sai com que Tem que pagar o UOL pra acessar? Tem que. Aí fudeu. Você assina alguns, né? Você pode ler alguns e depois tem paywall. Entendi. A coluna sai uma vez a cada 15 dias. Às vezes eu sou um pouco relapso, ainda que não deveria ser. Mas é isso aí, meu compromisso é uma vez a cada 15 dias. Mas eu tenho uns caras da UOL que eu gosto de ler, tem o Demetrio Magnoli também, que eu acho um cara legal, mas foda que tem que pagar, mano. Eu não quero pagar essa porra do UOL. 15 reais pra você não é nada, cara. Para de ser então, tudo bem, eu vou falar disso, que é a coisa mais louca que tem. Mais de todas. É o seguinte. Quando a gente pensa, por exemplo, em alguém que tem uma experiência espiritual
em que ela sente que essa entidade, vamos chamar ela de Deus, vamos chamar, ou eventualmente espíritas, ou o que quer que seja, tá? Essa entidade, ela tem agenciamento intencional. Ela não é... A pessoa não fala assim, sou eu que estou aqui querendo me convencer. Ela tem o senso de presença de Deus ou do que quer que seja, tá? Que são essas relações realmente fortes com essas coisas. Quando a gente vê isso, a gente entende que essa pessoa, sei lá, ou ela é louca, ou ela tem assim, realmente uma relação muito forte com o divino, existe, ela está lá, ela é a prova disso, ou então ela é uma pessoa muito religiosa no sentido afetivo, tudo isso. Só que existe uma comunidade no Reddit, no fórum Reddit, de 30 mil pessoas que cultivam a tupamancia. Quem? Tulpamancia. Que porra é essa? Então, tulpas são amigos imaginários criados através do esforço. São vozes que adquirem a intencionalidade e que você leva com você como um amigo imaginário de uma criança em adultos. Eu não estou possível isso? É possível. 30 mil pessoas. Eu louco no mundo? Não. Minerei coisas, li tudo, tem os papers, tudo. Eu realmente lendo na minha coluna, teu artigo sobre isso, acho que é muito legal. E assim, a URL eu tinha chamado assim, a coisa mais louca de toda a internet. Porque eu não consigo imaginar nada mais louco, muito mais que Silk Road, que você imaginar, do que você mexer com tupamancia. Adulto, saudável, tá sem transtorno psiquiátrico conhecido, que desenvolve isso e é possível. E as pessoas dão nome, elas desenham. E elas tiram foto, tem foto de rua vazia, tá lá o meu. Olha, sendo honesto, parece uma ferramenta interessante. Claro que sim. As pessoas dizem que é muito boa, tá? Assim, eu teria medo de criar essa cisão no meu ego, né, na minha integridade, assim. Mas eu entendo que eventualmente... Você quer ficar maluco, né? Não, eu acho que eu tô bem assim. Mas de repente eu tivesse totalmente fudido, solitário, talvez eu achasse... numa ilha, né? Igual o... naufrágio, Náufrago. né? Náufrago. Que o cara pega uma bola. E vira o Wally. Entendeu? Então, puta, muito legal que vocês estão falando. É bem isso. Então, assim, eu não quero dizer, pelo amor de Deus, que Deus, os espíritos são amigos imaginários. Não é isso que eu tô dizendo. Dizendo isso sim. É exatamente isso que não tô dizendo. Eu só tô dizendo que o caminho da personificação é um caminho possível. E é um caminho através do exercício. Então, assim, se pessoas que... O meu raciocínio é, se pessoas que não partem de um princípio religioso, conseguem sentir que elas estão se comunicando com um ser que tem agenciamento próprio, por que alguém não consegue com Deus ou com o Espírito? Total. Por isso que assim, foi uma das grandes revelações da minha vida. Então, de onde vem essa coisa? No meu ponto de vista, a teoria sobre o funcionamento das experiências religiosas que eu ando cultivando, estou tomando cuidado para dizer que eu desenvolvi, que eu inventei, porque é muito menos, mas eu ando aí trabalhando nela, tem muito a ver com isso. Você tem uma parte que é sensorial não declarativa, que tem a ver com, inclusive, alguns circuitos do cérebro, inclusive tem variações genéticas que aumentam a probabilidade de você ter essas experiências, tá? Tem atividade, por exemplo, atividade no núcleo accumbens, que é uma área dos gânglios da base, que é ligada à produção de dopamina, síntese de dopamina no cérebro, tem a ver com isso. Tem uma porrada de coisa que aumenta a predisposição da pessoa, do ponto de vista biológico, a ter essas emanações. Tá? E do outro lado... Faz sentido. Talvez esse tipo de emanação seja selecionado pela... Se a fruta é de seleção natural, é claro que é o que eu acho. Mas, enfim, então tá isso, e do outro lado você tem essa construção que gera representação, que atribui intencionalidade, que entende que Deus é isso, aquilo outro, que talvez, nessa visão, que é uma visão que se propõe a explicar as coisas sem ter que fazer alusão à existência de Deus, que talvez exista em si mesmo, mas talvez ela venha dessa prática. Porque se a gente olha no fórum, no Reddit, tem 30 mil pessoas que conseguem ter essa prática independente de todos os outros fatores. Entendeu? Com certeza. Por isso que eu achei essa ideia mais legal que eu já tive de religião na minha vida. Total. Tupamancia. Lê o meu artigo. Vou ler. Qual que é o seu nome? É Álvaro Machado Dias. Álvaro Machado Dias. Entra lá e... Eu não lembro o nome do artigo, mas depois... Tá. Lê